O céu e o inferno procedem do gênero humano. No mundo cristão, ignora-se absolutamente que o céu e o inferno procedem do gênero humano. Crê-se, com efeito, que os anjos foram criados desde o princípio e que daí resultou o céu, e que o diabo ou Satanás foi um anjo de luz, mas que, tendo-se rebelado, foi precipitado com a sua tropa e daí resultou o inferno. Os anjos estão extremamente admirados de que exista tal fé no mundo cristão, e ainda mais o estão porque nada se sabe a respeito do céu, conquanto este seja um ponto primordial de doutrina na Igreja. E como tal ignorância reina, eles exultaram porque aprove ao Senhor revelar agora aos cristãos muitas verdades sobre o céu e também sobre o inferno, e dissipar, assim, tanto quanto possível, as trevas que crescem cada dia pelo fato de haver a Igreja chegado ao seu termo. Por isso, eles querem que eu afirme, como vindo de sua boca, que em todo o céu não há um só anjo que haja sido criado no princípio, nem no inferno um diabo que haja sido criado anjo de luz e haja sido precipitado. Mas o fato é que todos, tanto no céu como no inferno, são do gênero humano. No céu, aqueles que no mundo viveram em um amor celeste e uma fé celeste. No inferno, os que viveram em um amor infernal e uma fé infernal. E que é o inferno em todo o complexo que é chamado Diabo e Satanás. Diabo, o inferno que está atrás, onde estão os que são chamados maus-gênios, e Satanás, o inferno que está na frente, onde estão os que são chamados maus espíritos. Mais tarde se dirá qual é um e outro. Se o mundo cristão aceitou tal fé a respeito dos que estão no céu e dos que estão no inferno, vem isso, diziam os anjos, de algumas passagens da palavra compreendidas somente segundo o sentido da letra e não iluminadas nem explicadas pela doutrina genuína da palavra, enquanto o sentido da letra da palavra, se não for esclarecido pela doutrina genuína, divide as mentes em pensamentos diversos, do que provém ignorâncias, heresias e erros. Se o homem da Igreja permanece em tal crença, é também porque ele crê que nenhum homem vai ao céu ou ao inferno antes do tempo do juízo final. E a este respeito ele tomou esta opinião, que todas as coisas que estão diante de seus olhos devem perecer e que existirão novas. Que a alma então deve voltar em seu corpo e por esta conjunção o homem viverá uma segunda vez homem. Esta crença envolve a outra crença que os anjos foram criados no princípio, pois que não se pode crer que o céu e o inferno procedam do gênero humano quando se crê que homem nenhum pode lá entrar antes do fim do mundo. Mas, para que o homem se convença de que tal não sucede, foi-me concedido estar na sociedade dos anjos e também falar com os que estão no inferno. E isso agora há muitos anos, às vezes continuamente, desde a manhã até à tarde, e assim ser instruído a respeito do céu e do inferno. E isto me foi permitido para que o homem da Igreja não persista mais em sua fé errônea sobre a ressurreição no tempo do juízo, sobre o estado da alma até essa época, sobre os anjos e sobre o diabo. Fé que, sendo uma fé do falso, encerra trevas e traz a dúvida e, finalmente, a negação nos que pensam nessas coisas, segundo a própria inteligência, pois estes dizem em seu coração: como um céu tão grande, com tantos astros, e com o sol e a lua, pode ser destruído e dissipado?
Como é que as estrelas podem cair do céu na terra, elas que são maiores do que a terra? Como é que corpos roídos pelos vermes, consumidos de podridão e dissipados a todos os ventos, podem ser reunidos para a sua alma? Onde está a alma enquanto espera esse momento? Qual é ela quando está privada do sentido que ela tinha no corpo? Além de muitas outras coisas semelhantes que, por serem incompreensíveis, não caem na fé e aniquilam em muitos a fé na vida da alma depois da morte, a fé no céu e no inferno, e ao mesmo tempo em todas as outras coisas que pertencem à fé e à Igreja. Que tais crenças hajam sido assim destruídas é o que se vê claramente pelos que dizem: quem veio do céu a nós e narrou que ele existe? Que é o inferno? Acaso existe? Que se entende quando se diz que o homem será atormentado no fogo eternamente? Que é o dia do juízo? Não se esperou debalde durante tantos séculos? Além de muitas outras coisas que levam a negar tudo, para que depois os que pensam assim, como têm por costume fazê-lo muitos homens que, pelos conhecimentos mundanos que possuem, passam por eruditos e sábios, não mais perturbem nem seduzam os simples de fé e de coração, e não introduzam mais trevas infernais a respeito de Deus, do céu, da vida eterna e das outras crenças que dependem disso. O Senhor abriu os interiores que pertencem ao meu espírito, e foi-me permitido assim falar, depois de sua morte, com todos os que eu conhecera na vida do corpo, com alguns durante dias, com alguns outros durante meses, com outros durante um ano, e, finalmente, com um tão grande número de outros que eu diria pouco se os avaliasse em 100.000, entre os quais muitos estavam nos céus e muitos nos infernos. Falei também com alguns 2 dias depois de sua morte, e lhes contava que naquele momento mesmo preparavam-se os seus funerais e exéquias para os enterrar. A isto eles respondiam que faziam bem rejeitar o que lhes servira no mundo para o corpo, para suas funções. E eles queriam que eu dissesse que eles não estavam mortos, mas viviam homens, agora do mesmo modo que antes. Que eles tinham apenas passado de um mundo para o outro e que sabiam nada ter perdido, pois se achavam em um corpo e nos sensuais do corpo como antes, e também no entendimento e na vontade como outrora, e que tinham pensamento e afeições, sensações e desejos semelhantes aos que tinham tido no mundo. A maior parte dos que tinham morrido recentemente, vendo que viviam homens como antes e em semelhante estado, pois, depois da morte, o estado da vida é a princípio para cada um, tal qual fora ele no mundo, mas é esse estado sucessivamente mudado nele, ou em céu ou em inferno, estavam cheios de uma nova alegria porque viviam, e diziam que nisso não tinham acreditado. Mas muitos se admiravam de terem estado em tal ignorância e em tal cegueira sobre o estado de sua vida depois da morte, e principalmente pelo fato de que o homem da Igreja está nessa ignorância e cegueira, quando ele, mais do que todos os outros habitantes de todo o mundo, pode estar na luz sobre esse assunto. Eles viam então, pela primeira vez, a causa dessa cegueira e dessa ignorância, a saber que os externos, que são as coisas mundanas e corporais, tinham invadido e enchido suas mentes a tal ponto que não podiam ser elevadas à luz do céu, nem considerar as coisas da Igreja além das doutrinais, porque pelas coisas corporais e mundanas,
quando elas são amadas tanto quanto o são hoje, influem meras trevas, à proporção que nelas se penetra mais adiante. Um grande número de eruditos do mundo cristão fica estupefato quando, depois da morte, eles se veem em um corpo, vestidos e em casas como no mundo. E quando eles se lembram do que pensaram a respeito da vida depois da morte, da alma, dos espíritos e do céu e do inferno, ficam envergonhados e dizem que pensaram loucamente e que os simples de fé pensaram muito mais sabiamente do que eles. Eruditos que se tinham confirmado nesses erros e que tinham tudo atribuído à natureza foram atentamente examinados, e reconheceu-se que os seus interiores tinham sido inteiramente fechados e seus exteriores abertos, de sorte que tinham olhado não para o céu, mas para o mundo, e, por consequência, também para o inferno. Porque quanto mais os interiores foram abertos, mais o homem olha para o céu. Mas quanto mais os interiores foram fechados e os exteriores abertos, mais ele olha para o inferno. Com efeito, os interiores do homem foram formados para a recepção de todas as coisas do céu, e os exteriores para a recepção de todas as coisas do mundo. E os homens que recebem o mundo sem receberem ao mesmo tempo o céu, recebem o inferno. Que o céu provenha do gênero humano pode-se também ver no fato de que as mentes angélicas e as mentes humanas são semelhantes. Umas e outras gozam da faculdade de compreender, perceber e querer. Elas foram formadas, umas e outras, para receber o céu, porque a mente humana adquire sabedoria do mesmo modo que a mente angélica, e se não a adquire tanto no mundo, é porque ela está em um corpo terrestre, e neste corpo a mente espiritual do homem pensa naturalmente. Mas não sucede o mesmo quando ela foi desligada do elo que a prende a esse corpo. Então, ela pensa não mais naturalmente, mas espiritualmente. E quando pensa espiritualmente, pensa coisas que são incompreensíveis e inefáveis para o homem natural. Daí, ela adquire sabedoria como o anjo. Assim é evidente que o interno do homem, que se chama espírito do homem, é em sua essência um anjo. Ver número 57. Este interno, depois de se ter desprendido do corpo terrestre, está em uma forma humana do mesmo modo que o anjo. Que o anjo seja uma perfeita forma humana, ver números 73 a 77. Mas quando o interno do homem não foi aberto pela parte de cima e o foi somente embaixo, então, depois da desunião com o corpo, ele está em uma forma humana, porém medonha e diabólica, porque ele não pode olhar para cima, para o céu, mas só pode olhar para baixo, para o inferno. Aquele que foi instruído a respeito da ordem divina pode compreender também que o homem foi criado para se tornar anjo, porque nele está o último da ordem. Ver número 304, na qual pode ser formado tudo o que pertence à sabedoria celeste e angélica, e pode ser renovado e multiplicado. A ordem divina nunca subsiste no meio, e nada aí forma sem o último, porque ela não está aí em seu pleno e em seu perfeito, mas vai até ao último. Ora, quando ela está em seu último, então ela forma, e também pelos meios que aí estão reunidos, ela se renova e produz ainda o que se faz pelas procriações. É por isso que no último está o viveiro do céu.
Se o Senhor ressuscitou não só quanto ao espírito, mas também quanto ao corpo, é porque o Senhor, quando estava no mundo, glorificou, isto é, fez divino todo o seu humano, pois que a alma que ele tinha do Pai era por si o divino mesmo, e o corpo se tornou a semelhança da alma, isto é, do Pai, por conseguinte também divina. Daí é que o Senhor, o que não sucede a homem algum, ressuscitou quanto ao espírito e quanto ao corpo. E isso ele manifestou aos seus discípulos que, vendo-o, pensavam ver um espírito, quando ele lhes disse: Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu mesmo sou. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne e ossos como me vedes ter. Lucas capítulo 24, versículos 36 a 39. Por estas palavras, ele indicava que era homem não só quanto ao espírito, mas também quanto ao corpo. Para que se saiba que o homem vive depois da morte e que, conforme a sua vida no mundo, ele vem ou ao céu ou ao inferno, foram-me desvendadas sobre o estado do homem depois da morte muitas coisas que serão apresentadas em ordem mais tarde, quando se tratar do mundo dos espíritos.